Em uma certa terra, o Lorde Demônio foi derrotado por um herói solitário. Aproveitando-se disso, o exército humano se infiltrou no castelo demoníaco e o conquistou. Agora os humanos não precisam mais temer o Lorde Demônio, e a terra dos humanos está repleta de felicidade. 3 meses se passaram desde então no mundo demoníaco, e uma nova batalha feroz se desenrola para decidir quem se tornará o próximo Lorde Demônio. Vermílio, de nível de poder 78, um dos 4 lords de elite do Império, foi nomeada a diretora do torneio no lugar do ferido Asdra. Enquanto isso, o Demônio Ron, com um nível de poder 48, assume o papel de assistente de Vermílio. Sem mais delongas, Ron atualiza Vermílio sobre o andamento do torneio, informando que após a conclusão das eliminatórias surgiram vários excelentes candidatos, e eles podem esperar o surgimento de um novo Lorde Demônio, ainda mais poderoso que o antigo Lorde Thor. Vermílio questiona sobre a segurança e a barreira mágica, e Ron informa que ambas foram fortalecidas em relação ao torneio anterior. Além disso, para permitir que os candidatos lutem livremente, foi preparado o contrato verde escuro, derivado da arte secreta de Asdra. A seguir, Vermílio pede para ver a gravação das eliminatórias. Enquanto ela observa, Ron informa que o nível médio dos candidatos é 46, o que é um novo recorde, e Vermílio fica animada percebendo que com guerreiros desse calibre, eles não apenas têm o potencial de recuperar as suas terras, mas também de conquistar o território dos humanos. E em meio à gravação das eliminatórias, um indivíduo em particular chama a atenção da diretora. Ela sente um poder infinito emanando nele. Ron informa a ela que ele é o atual favorito para vencer o torneio e o seu nome é Hel. Ele passou pelas eliminatórias com resultados excepcionais. Quando Ron menciona que Hel é um herói humano, Vermílio perde a razão. Ron tenta argumentar, afirmando que de acordo com as regras, qualquer um pode participar. E além disso, Hel passou com sucesso nas eliminatórias. No entanto, ela continua a gritar, insistindo que qualquer raça pode participar, exceto os humanos, pois é sabido que eles são inimigos mortais dos demônios. Ron tenta acalmar a gerente mais uma vez, dizendo para que ela não se preocupe. Então ele mostra uma gravação aonde, após uma vitória, Hel anuncia no meio da arena que odeia os humanos, e abrindo um sorriso gigante, ele incita todos na arena a aniquilar todos os humanos. Mas nada acalma a diretora, que explode de raiva e chama seu assistente de idiota, pois acredita claramente que o que o humano fez não passou de uma atuação. A cada segundo que passa, sua irritação aumenta e ela grita que um herói humano os invadiu, sem entender como isso passou despercebido e porque ninguém falou nada sobre isso. É como se todos simplesmente quisessem ir de F. Por fim, Vermílio se acalma quando seu assistente explica que Hel assinou o contrato verde escuro, e com esse contrato em vigor, os candidatos não podem atacar nada além de outros candidatos, e não importa quem seja, eles não podem violar esse contrato até o final do torneio. Mesmo assim, Vermílio continua intrigada e acredita ter descoberto as verdadeiras intenções de Hel. Ela suspeita que ele esteja tentando explorar o contrato, já que ninguém, exceto os seus oponentes, pode tocá-lo. Com essa vantagem, ele consegue eliminar um a um os candidatos mais fortes ao cargo de Lorde Demônio. Enquanto ela desenrolava essa teoria, testemunhava algo inesperado e inimaginável aos seus olhos. Após derrotar um demônio, Hel não saiu da arena, mas se aproximou lentamente do candidato derrotado, e quando todos imaginavam que uma tragédia iria acontecer, Hel estende a mão para o adversário em agradecimento pelo bom combate. À medida que a raiva de Vermílio se intensifica, as chamas envolvem todo o seu corpo. Ela é incapaz de compreender as verdadeiras intenções de Hel, e Ron tenta argumentar que ele pode realmente estar tentando se tornar um Lorde Demônio. No entanto, Vermílio se recusa veemente a aceitar isso e acredita firmemente que ele tem alguma motivação oculta. Além disso, mesmo que ele vencesse, seu povo não o aceitaria como Lorde Demônio. No entanto, Vermílio percebe a multidão em êxtase idolatrando Elk. Conforme a raiva de Vermílio aumenta, o fogo se espalha mais pela sala. Ela não consegue compreender como eles não têm nenhum senso de crise, por causa desse tipo de pensamento que eles estão perdendo suas terras para os humanos. E determinada a resolver o problema com as próprias mãos, Vermílio declara que irá pessoalmente lidar com Hel. Ron, que está tentando desesperadamente suprimir as chamas da sala, informa a ela que devido ao contrato, os ataques dela não terão nenhum efeito sobre Hel. Vermílio repreende o seu subordinado, ordenando que ele encontre um candidato com um nível de poder maior do que o dele. E, infelizmente, ele lamenta informar a ela que é impossível, porque o nível de poder de Hel é 99. Sem outras opções viáveis, Vermílio literalmente explode, liberando toda sua aura flamejante, que acaba destruindo parte do castelo. E em meio aos escombros do castelo, Vermílio gradualmente se acalma, mas sua preocupação se intensifica quando ela pensa na possibilidade de um humano atingir o nível 99 em sua vida. Ron, cheio de medo, pergunta se ele sofrerá algum castigo, e Vermílio informa que um mero rebaixamento não seria suficiente, e ele começa a chorar implorando por sua vida. Vermílio cabisbaixa comenta que quem deveria estar derramando lágrimas é ela. No entanto, Ron rapidamente tem uma ideia para lidar com o herói de nível
99. Em vez de batalhas individuais, cada participante será obrigado a construir uma torre de cartas, e aquele que a completar mais rápido será declarado vencedor. Mas um detalhe, eles farão o herói usar umas cartas escorregadias. Vermelho concorda que com esse método resolveria a diferença de poder. No entanto, essa é uma luta muito importante para decidir o próximo Lorde Demônio, e ela se preocupa com o que as pessoas e os outros candidatos irão pensar se optarem por um desafio tão pouco convencional. Já no dia do torneio, para surpresa de Vermelho, tanto o povo quanto os candidatos estavam muito animados em presenciar uma competição diferente e aceitaram tranquilamente sem quaisquer objeções. E após o badalar do sino, a competição se inicia. A condição para vencer é simples: os 10 primeiros que construírem uma torre de cartas com 10 andares avançam para a próxima etapa. A narradora do torneio se aproxima de Helk e vê que ele está tendo muitas dificuldades. Comparado aos outros candidatos, ele está bem atrasado. Vermelho sorri muito satisfeita vendo que Helk está em apuros. No entanto, ela sente pena dos candidatos que serão eliminados sem mostrar os seus poderes. De repente, Helk bate as palmas de suas mãos, fazendo um barulho que chama a atenção de todos, e falando para si mesmo, diz que vai se concentrar. Em seguida, libera uma aura tremenda que acaba derrubando todas as torres de cartas que estavam sendo construídas, e em seguida ele começa a levantar a sua torre de cartas com uma velocidade absurda, e em poucos instantes ele termina. Alguns participantes questionam se isso não foi trapaça. Ron tenta explicar para Vermelho, dizendo que não achava que alguém pudesse interferir dessa maneira, e se questiona se ainda podem mudar as regras. E Vermelho concorda entusiasmada, dizendo que ficou claro que era uma trapaça. Mas Kenrus, outro candidato, deu um passo à frente para confrontar aqueles que acusavam Helk de trapacear. Ele ofereceu uma perspectiva diferente, explicando que essa prova não se tratava apenas de empilhar cartas, mas sim de construir um castelo. O verdadeiro objetivo era proteger a própria torre enquanto derrubava as outras. Kenrus enfatizou que eles deveriam ter sido capazes de defender as suas torres da rajada de vento, e apontando para sua própria torre, ele afirmou com confiança que qualquer um incapaz de defender um simples castelo de cartas não tem o que é preciso para ser um Lorde Demônio. Então, tanto a plateia quanto os competidores aceitaram essa versão como verdadeira, e a narradora declarou que Helk passou para a próxima fase. E o caos se inicia na arena quando todos os competidores começam a atacar não só as torres, mas sim uns aos outros. Ron, mesmo com medo, diz a Vermelho que dessa forma eles não vão poder considerar a interferência de Helk como trapaça. Ela começa a surtar enquanto emana sua aura flamejante e diz que Helk planejou isso desde o começo e era por isso que ele estava tão confiante que iria vencer. Então ele mudou a competição para uma luta onde uns atrapalham os outros e fez com que os candidatos lutassem entre si. Dessa forma, a maioria deles ficaria ferido. Ron pede para que ela se acalme e não fique pensando demais, pois é apenas uma coincidência, mas ele não foi muito feliz em suas palavras e Vermelho novamente explode de raiva, destruindo uma outra parte do castelo. As irmãs gêmeas Asta e Ista possuem uma habilidade especial secundária, que ao cumprir certas condições, poderes especiais podem ser desencadeados, e no caso das duas, elas podem se comunicar uma com a outra enquanto bebem café. Asta é uma agente demônio subordinada de Vermelho, que recebeu ordens para coletar informações sobre o herói Helk, e após uma longa investigação, Asta começa a relatar para sua irmã o que descobriu. Enquanto isso, Helk continua avançando por todas as eliminatórias do torneio. Vermelho e Ron tentam sabotar as provas, mas Helk consegue superar todas elas. À medida que o concurso de culinária se aproxima, Ron tem uma ideia brilhante para perturbar o estado psicológico de Helk. Ele sugere fazê-lo utilizar um avental de criança. Além disso, a própria Vermelho será uma das juradas e planeja dar nota 0 para o seu prato. E para evitar revelar a sua identidade, ela irá se disfarçar para esse evento. No entanto, para sua surpresa, Helk apresenta uma sobremesa divina que não lhe deixa outra escolha senão dar-lhe uma pontuação perfeita de 10. Com essa vitória, Helk está nas semifinais e a narradora se aproxima dele e pede para que ele diga algumas palavras, e com um sorriso gigante ele declara que o mundo demoníaco é muito divertido. E enquanto retornava para o castelo fervendo de raiva por não ter conseguido mentir, Vermelho olha para um cartaz que mostra vários demônios poderosos que deveriam estar participando do torneio e pergunta a Ron sobre o paradeiro deles, questionando se a foto era apenas uma propaganda, e Ron informa a ela que esses demônios são candidatos de alto nível e foram considerados favoritos para vencer. No entanto, eles foram derrotados por Helk nas preliminares. Vermelho fica furiosa e quase rasga o pôster, mas depois se arrepende e o coloca de volta na parede com muito cuidado. Vermelho está lamentando que os seus planos de retirar o herói Helk do torneio não estejam dando certo. Afinal, ela tem como simples objetivo apenas proteger o seu povo. E Ista aparece para informar Vermelho sobre tudo que a sua irmã descobriu. O herói Helk tem uma grande recompensa
passa por sua cabeça. Ele cometeu o pior crime da história humana. Ele tirou a vida de seu irmão mais novo. E Vermílio questiona que tipo de pessoa é o irmão dele. E para sua surpresa, é o herói que derrotou o Lorde Demônio Thor. Perplexa, Vermílio pensava que Helk que havia derrotado Thor. Então, Ista revela que parece que dessa vez nasceram dois heróis, e o irmão de Helk se chamava Chess. E não é apenas isso. Asta passou por 3 cidades. Em nenhuma delas havia humanos. E após analisar a situação, deduziu que eles estavam vivendo normalmente até muito recentemente. De repente, Ron aparece gritando desesperado, informando que o castelo do Lorde Demônio Urum foi destruído. Vermílio entra em pânico, pois o nível de Urum é acima de 60. Ela se questiona se seria um outro herói, já que os humanos normais não teriam esse poder. Mas Ron revela que não se trata de herói. Ele nem mesmo sabe se são humanos, pois são alguns soldados estranhos. Eles são brancos e têm asas, e lhe foi relatado que a força deles supera a dos humanos. Vermílio, apavorada, pergunta sobre a segurança do seu povo. Com pesar, Ron fala que Urum ganhou um tempo se sacrificando, o que foi possível que tanto os soldados como a maioria das pessoas pudessem evacuar o castelo com segurança. Kenrus vai até Helk e o parabeniza pela vitória na prova de culinária, ao mesmo instante que Helk elogia o prato dele também. Percebendo que Helk estava segurando uma foto, ele pede para ver, e após uma divertida conversa entre eles e um comentário bem pesado de Hyura em relação às atitudes infantis deles, Helk mostra a foto, onde estavam ele e o seu irmão mais novo, e ele exibe essa foto com muito orgulho e alegria. Enquanto isso, Ista pergunta se por acaso os humanos descobriram a forma de governo do mundo demoníaco. Vermílio diz que, descobrindo ou não, o maior problema é que eles atravessaram aquela terra desolada e se apossaram do castelo de Urum, e se eles ainda têm força suficiente, o próximo alvo são eles. Bem firme, Vermílio ordena que reforcem a barreira e se preparem para a batalha. Helk e Kenrus continuam brincando, agora de pedra, papel e tesoura. O contrato verde escuro funciona muito bem, pois Kenrus leva uma pancada muito forte e não sente absolutamente nada. E enquanto eles riam às alturas, Vermílio estava mais tensa do que nunca, tentando imaginar que tipo de artimanha os humanos estavam preparando. Esse foi o episódio 1 do anime Helk. Espero que tenham gostado. Aproveita e já se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo.